Olá, uma boa tarde a todos que acessarem a esse canal do Instituto Kardecista da Bahia, um século iluminando consciências. Estamos abrindo as doutrinárias do mês de março, sempre às 15 horas de sábado, e hoje nós vamos tratar do tema sobre triunfo. O triunfo que nós todos estamos determinados, triunfos materiais, triunfos espirituais. Então, para essa tarde, para essa noite ou para esse dia, a qualquer momento que você acessar esse canal, possa se vincular a essa proposta de divulgação doutrinária. Vamos orar, como sempre o fazemos, para permitir que o nosso envolvimento com os espíritos amigos, os espíritos da luz, que já foram desenvolvidas, possam nos envolver nesse momento, aclarando a nossa consciência e percepção, diante do nosso papel na Terra nesse instante, enquanto espíritos encarnados em processo de evolução. E que o Divino Amigo, Mestre de todas as horas, abençoe todas as equipes trabalhadoras que estão vinculadas ao trabalho na Terra de orientação, divulgação e acompanhamento de todos nós que aqui estamos. Que a sua doce e suave paz, Mestre, envolva-nos, onde quer que estejamos, em qualquer momento, nas experiências humanas aqui na Terra, contribuindo assim para o nosso crescimento moral e espiritual. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos fazer reflexões aqui sobre o triunfo. Estamos em pleno momento de carnaval no Brasil e também na Bahia, em Salvador. E esta gravação está aqui para justamente acompanhar aqueles que estão nos seus lares ou em qualquer outro lugar, assistindo, como sempre o fazem, todos os sábados às 15 horas, através do canal do Instituto Kardecista da Bahia. Então vamos fazer algumas reflexões sobre o triunfo, que é uma das metas do espírito, né? Enquanto estamos encarnados ou desencarnados, sempre estamos triunfando em algo que é propósito da nossa caminhada evolutiva. Mas mesmo, qual é o significado mesmo de triunfo? O triunfo pode ser considerado um sucesso brilhante, um grande êxito, um grande empreendimento ao qual nós estejamos vinculados, aclamação pública ruidosa e notória, expressão de alegria excessiva, conquista de algo, na sua grande maioria, algo de ordem material. E aí nós sentimos no íntimo que, além daquela conquista material que se faz necessária, aqui no íntimo tem algo que nos diz, na consciência, que temos um objetivo maior, que estamos caminhando para o triunfo sobre nós próprios, permitindo assim que as potencialidades divinas possam aflorar na nossa consciência e no nosso íntimo. Então, triunfo é uma condição de superioridade. Estamos numa posição vantajosa em relação a outras pessoas, quantas vezes acontece, conseguir um emprego, um trabalho, um local de destaque na sociedade. No mundo físico, todas as coisas, assim como acontecimentos, procedem das nossas próprias necessidades de espírito encarnado. Todos nós já sabemos, pela definição da obra O Livro dos Espíritos, que somos seres espirituais em experiências humanas, seres inteligentes dotados de todas as capacidades necessárias para as nossas conquistas pessoais, individuais, intransferíveis, inteligentes do universo, Deus, o Criador e mantenedor da vida, e nós, na trajetória, a partir do momento da criação, estamos a processo de educação, de perfeição, gravitando para o Criador e mantenedor da nossa própria existência. Então, o triunfo de ordem material são as conquistas pessoais, que se fazem necessárias. Mas nós não paramos por aí, porque as conquistas materiais elas são transitórias. Conquistar a fortuna, por exemplo, conquistamos, utilizamos e depois deixamos em algum momento, em algum local, em alguma hora, porque nós, espíritos, não permanecemos na matéria para sempre. A nossa estadia temporária num corpo físico transitório, nas experiências, no aprendizado, na educação, e retornamos à pátria de origem. E tudo que for de ordem material, aqui próprio nós deixamos. E aí, nesse momento, lembro-me do mancebo rico,
o qual é convidado pelo Mestre para que ele possa auxiliar na divulgação da mensagem cristã, da ajuda na implantação do reino de Deus entre as criaturas, que já se encontra como germe no íntimo de cada um de nós. Mas o mancebo, jovem, rico, poderoso das coisas materiais, estava buscando outras conquistas. Entre essas conquistas, mais ouro, mais perfume, mais residência, mais cavalo, mais bigas no Evangelho. Naquele momento, ele não pôde atender o chamado do Mestre, porque já estava tudo pronto para acontecer a corrida naquela cidade famosa daqueles tempos onde vinham cavaleiros e cavalos e pessoas de todos os locais para participar de mais uma semana de festividade. E nessa semana de festividade é justamente aí que ele desencarna. E os bens materiais a qual havia conquistado, seus triunfos sobre o ouro, a prata, as posses, as casas, os animais, os escravos, os empregados, ficou tudo aí e ele retorna ao plano espiritual, amparado pela bondade e misericórdia do nosso mestre e irmão Jesus. Então, triunfos de ordem material. O Evangelho está cheio de exemplos ao qual Jesus nos chama a atenção para que conquistemos sim, mas não nos apeguemos, porque não nos pertencem, fazem parte da natureza, doada pelo nosso Pai, Criador e Mantenedor, para que nós possamos, através das leis naturais, usufruirmos de todos os bens que a gente conquista e que eles são passageiros e aqui terminam ficando, porque quando chegamos já os encontramos e outros espíritos que vão chegando também os encontram. E o triunfo espiritual está escrito em nossa própria consciência, porque sabemos qual é a nossa destinação. É o conceito que vai além da simples vitória das coisas materiais, que nós muitas vezes corremos atrás de quimeras, de paixões dissolventes, de situações e coisas que não ficarão nas nossas posses, que é tudo temporário. Então, nesse exercício da conquista do triunfo espiritual, nós estamos examinando, colocando em prática, distribuindo, desenvolvendo a humildade, o desapego, a simplicidade, o amor pelo espiritual, acima da posse, acima do amor pelo material, porque faz parte da natureza. Então, envolve a superação, essa conquista íntima, superação de nós próprios, superação dos desafios íntimos, conquistar a nossa paz interior, a qual todos nós almejamos, principalmente nos dias atuais em que vivemos na Terra, onde ainda impera a violência, ainda impera o joio, contrapondo-se ao trigo benéfico e divino que vem do Criador e Mantenedor, aqueles que ainda praticam atos desatinados, que nós chamamos de mal, tudo ainda está nesse bojo, nesse meio. Então precisamos nos superar aí nesse instante, para que não sintonizemos com essa vibração. Então é uma conquista de paz interior. É a capacidade de encontrar força e significado em meio a todas essas adversidades, trabalhando no bem, pelo bem e com o bem, porque nós já sabemos que o bem é o antídoto do mal. E o bem está em nossa própria natureza, porque é divino e nós somos criaturas de Deus. A nossa natureza é divina. Então, a importância do triunfo espiritual, quando nós o percebemos e já sabemos, claro que nós não vamos desprezar as nossas conquistas materiais, mas não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Que aqueles que se apegam às posses materiais esquecem de fazer sua trajetória espiritual, aguardando que outros o façam. E é impraticável, é impossível, nós já sabemos, que é algo que Deus dotou a nossa potencialidade, a nossa capacidade, para que nós próprios, só nós podemos fazer. O triunfo espiritual é essência para o bem-estar emocional e mental. A certeza dos objetivos para os quais nós aqui nos encontramos, sobre esse universo imenso que tem uma causa, tem uma ordem, e essa ordem vem de Deus. É a ordem de Deus que a tudo provê,
a tudo proporciona bem-estar para o espírito encarnado ou desencarnado, para que possamos alcançar o objetivo para o qual nós fomos dotados, criados, simples e ignorantes, para chegarmos à perfeição. E essa perfeição são os atributos em nós que precisam ser desenvolvidos. Então, esse triunfo nos ajuda a lidar com as dificuldades da vida de forma mais equilibrada, na certeza de que tudo isso também passará. Que nós vemos seres convivendo bem e harmonicamente, e outros ainda desarmonizados, desequilibrados diante da sua própria vida. Além disso, o triunfo espiritual nos conecta com a nossa essência profunda e nos ajuda a encontrar um propósito maior em nossa vida. Essência profunda, a nossa verdadeira origem. Estamos aqui a passeio também, mas a trabalho, à disposição, para desenvolvermos em nós as potencialidades, semeando, ajudando na concretização do reino de Deus em nossa própria consciência, onde já se encontra, conforme afirmou Jesus de Nazaré, junto aos seus discípulos. Então, essa consciência tomada, percebida e captada, nos leva ao trabalho. Trabalho esse de desenvolvimento espiritual que só nós podemos realizar através do esforço, apesar de todas as adversidades com as quais nós convivemos. Sabemos que a humanidade na Terra somos espíritos, na grande maioria, expiando passados, passados dolorosos, passados tristes, passados que não foram bem feitos, tudo isso fazendo parte da trajetória normal, tranquilo, Deus sabe muito bem disso, os erros e os acertos. Mas também já acertamos, já fizemos coisas boas, maravilhosas que estão conosco. E nesse espiar e provar, nós estamos caminhando para fazer um mundo novo aqui dentro, um mundo de regeneração, a qual nós também ajudamos na transformação do planeta e na convivência de seres todos outros. Assim como hoje agrupados em expiações e provas, no futuro estaremos agrupados por outros benefícios, pelas conquistas materiais, pelo triunfo espiritual, pelo desejo do bem e praticá-lo. Porque o mal só existe onde o bem não se fizer presente. Então é necessário cultivar práticas que promovam o autoconhecimento de cada um de nós. As meditações, as leituras, as reflexões, o significado da vida, o auxílio a nós e àqueles que convivem conosco, e aí nós percebemos que existe algo superior a qual todos nós estamos destinados. É importante também nós desenvolvermos bons relacionamentos com as criaturas que convivem conosco, são espíritos. Todo lugar que nós estamos tem espíritos, nos dois planos da vida, encarnados e desencarnados. Então é importante também cultivar relacionamentos saudáveis e buscar apoio em momentos de dificuldade. Porque estamos aqui como anjos, e anjos de uma asa só é preciso que a gente caminhe abraçados para que o voo possa permitir que cada um de nós cheguemos ao nosso objetivo. Então, a partir desse momento que nós direcionarmos nossa vida para os triunfos que são eternos, lembrando da mensagem de Jesus, onde está o vosso tesouro? É aí que está o vosso coração. Em outras palavras, sentido espiritual, o foco da nossa vida. Nós estamos vivendo esses dias com que objetivo? De angariar somente coisas materiais? Ou já percebemos que nós vamos mais além do que os materiais? Os materiais nos são necessários, lógico, pela lei de conservação. E o Evangelho nos chama a atenção que essas posses podem entravar o nosso progresso quando nós nos apegamos. Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Então estamos caminhando, estamos indo e percebendo que cada vez que nós conquistamos a nós próprios, através do autoconhecimento, nós damos um salto de qualidade e passamos a analisar as situações da vida e tudo que nós temos com outros olhos, com os olhos de ver, como auxilia-nos a compreender o Mestre por educação e excelência, que é o nosso irmão maior.
Então, vemos as coisas de forma diferenciada, percebemos que não nos pertencem, são administrações às quais nós estamos vinculados e precisamos fazer uma boa administração para darmos conta ao término desse momento, desta encarnação que estamos vivenciando agora. Então, os benefícios do triunfo espiritual nos ajudam a encontrar a paz interior. É um dos principais. Triunfar sobre nós mesmos, sobre o orgulho, sobre a vaidade, sobre o egoísmo, sobre a prepotência, os preconceitos. E aí eu venci a mim mesmo, então eu já sou um vencedor. Não estamos aqui para uns vencermos os outros, não. Todos temos as mesmas potencialidades e as mesmas capacidades espirituais. E além disso, o triunfo espiritual nos ajuda a desenvolver uma visão mais ampla da vida, a encontrar significado mesmo nas situações mais desafiadoras. São os testes, nós falamos muito em expiações e provas. As situações desafiadoras são as provas. Vou vencer? Serei capaz de vencer essa etapa? Sim. Todos nós somos capazes de vencer qualquer que seja a etapa da nossa vida, porque sempre nós estamos sendo auxiliados. E esse auxílio não nos falta em momento algum, porque tem encarnados que nos auxiliam, tem desencarnados também que sempre nos auxiliam, os nossos mentores espirituais, que estão disponíveis em todo momento para nos auxiliarem a vencermos as nossas próprias dificuldades. Por isso que o mestre afiançou que a fé é capaz de transformar as montanhas. E as montanhas são essas dificuldades que surgem no nosso dia a dia, no nosso caminho. Ao conhecermos a nós mesmos, nós começamos a perceber quem sou, de onde vim, para onde vou, por que aqui estou na Terra. Então, as respostas vieram através da codificação espírita. Alguns povos, outros já sabiam, mas para nós chegou em momento próprio, em 1857, meados do século XIX, para responder às questões que toda a humanidade deseja saber. De onde vim, para onde vou, por que aqui estou. Somos espíritos, estamos em processo de evolução, já habitamos mundos espirituais primitivos, inferior ao planeta Terra, porque cada mundo é de acordo com o morador, de acordo com o habitante. Então, estamos agora no segundo degrau da escala evolutiva, apresentada por Kardec lá na obra O Livro dos Espíritos, sobre as classes ao qual os espíritos nós nos encontramos. Com objetivos. Qual é o objetivo? A perfeição. A reencarnação é um processo educativo que a cada momento, a cada instante que nós a vivenciamos, estamos desenvolvendo potencialidades e nos educando como espírito. E esse aperfeiçoamento vai nos levar à descoberta da nossa verdadeira origem. Criados simples e ignorantes, emanados do Criador Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, como diz a própria Bíblia, e de tudo que nela existe. E já nós vamos mais além, não somente a terra, mas o Criador do universo, porque o próprio Jesus já afiancia e afirma que há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, quando nós nos conhecemos, nós vamos desenvolvendo as virtudes de ordem com foco, com necessidade, com compreensão, e os propósitos vão sendo vencidos. O autoconhecimento nos ajuda a identificar padrões de pensamento e comportamento que nos impedem de alcançar o triunfo espiritual, permitindo-nos transformá-lo de forma consciente e positiva. Quando tomamos conhecimento, lógico, agora eu vou trabalhar em cima disso, para que eu possa transformar da melhor forma possível. E aqui trago o exemplo de Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que o homem precisa fazer para vencer o mal. E ele diz: conhecer-se a si próprio. Já trazido lá do portal de Delfos, através de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. E não conhecer o outro, conhecer nós próprios aqui dentro. Já é um grande triunfo. Estaremos ganhando uma qualidade intensificada. E ele diz: eu fazia isso quando estava na Terra. Ao final de cada dia, eu passava uma revisão para ver se as minhas atitudes daquele dia poderiam ter encontrado algo da minha parte
que tinha ferido alguém, algo que não foi bem feito, para que eu pudesse consertá-lo. E assim eu fazia, era o meu propósito do dia seguinte. Já que naquele ponto não foi bem, eu vou buscar fazer a transformação. Então, são propósito. Autoconhecimento se faz aqui dentro, no íntimo, se percebendo quais são as nossas tendências, nossas potencialidades, o que precisa ser melhorado, porque esse é um dos objetivos da encarnação. Então, estamos em mais uma encarnação, que é o processo que está nos educando e aprimorando as nossas capacidades para o futuro, para o amanhã, para o hoje, porque daqui para frente, para trás, não voltaremos mais. O triunfo espiritual nos auxilia a desenvolver a gratidão, gratidão pela vida, pelo ar, por tudo que a natureza nos oferece. Lembremos dos lírios do campo, quando o mestre afiancia aos discípulos nos seus ensinamentos, nas parábolas por comparação. Olhai os lírios do campo, eles não plantam, eles não colhem, eles não ceifam, no entanto, se vestem devidamente. Olha os pássaros do céu, se alimentam, procriam, tomam água, alimenta a fome, alimenta suas crias, tudo provido pela natureza. Quanto mais a nós, que somos seres já em desenvolvimento maior, graças à capacidade da inteligência, do instinto e da razão. Gratidão e compaixão. Compaixão por tudo e por todos, a começar por nós mesmos. Na prática da caridade é um grande triunfo que nos auxilia a desenvolver o potencial que está guardado em nós. Então, a prática da caridade, o Evangelho nos mostra que fora da caridade não há salvação de nós próprios, porque à medida que colocamos na prática a caridade, seja ela de ordem material ou espiritual, vai junto conosco, que é a nossa vontade de fazer e fazer bem da melhor forma possível. Triunfo espiritual, a resiliência, que é a capacidade de superar as adversidades e se adaptar às mudanças de forma positiva. Todos nós a possuímos, que é um talento. Resiliência, adaptação a situações novas. Uns demoram mais, outros demoram menos, outros se adaptam logo de imediatamente. Cada caso é um caso, porque cada um de nós somos um. Criaturas únicas na obra da criação, mas todos na mesma escola, no mesmo barco, pelo estágio que cada um de nós nos encontramos. Triunfo espiritual e conexão divina é o sagrado em nós, a busca do reino. O mestre, por excelência, teve a oportunidade de dizer para nós, através dos discípulos, que o reino de Deus encontra-se entre nós, no íntimo de cada um de nós, na consciência, como vem afirmar os espíritos a Kardec, quando ele pergunta onde é mesmo que está inscrita a lei divina, e eles dizem na consciência do ser. Então, nós sabemos qual é a nossa destinação. É a busca do divino em nós, essa conexão, a qual, na época, ele auxilia os discípulos a compreender, trazendo a prece do Pai Nosso, para que, em momento de recolhimento espiritual, recolhimento íntimo, nós possamos orar ao Pai, louvando, agradecendo e pedindo. Pai nosso que está nos céus, os céus em toda parte, onde já existem consciências tranquilas. A vontade do Pai é feita no céu como também na terra, onde somos espíritos ainda em experiências humanas, com as consciências em desenvolvimento, em limpeza, em amplitude, a cada momento e a cada hora. Porque a cada encarnação nós damos um salto de qualidade em todos os sentidos falando. Então, a conexão com o divino através do triunfo espiritual, perceber Deus em tudo, na natureza, a nossa própria existência, o ar que respiramos, o sagrado em nós. E aí começamos a cultivar o reino, que é feito de todas as potencialidades que nós já sabemos. Hamed coloca, através do médium Francisco do Espírito Santo, na sua obra, os prazeres da alma. A alegria, o otimismo, o bem-estar, a vontade, a fé, a esperança, a coragem, o respeito, a responsabilidade e mais fazem parte do reino de Deus. Da ordem, como diz Joana de Ângeles,
que em tudo existe uma ordem. E essa ordem emana do Criador, que se nós ainda não a percebemos, é necessário que busquemos, porque está em nós a ordem no corpo, na mente, na emoção, no espírito, no perispírito, em toda parte. Que os aparentes percalços são desajustes ainda dos homens, mas que estão contribuindo também para o nosso aprimoramento espiritual, para o nosso triunfo. Gravitar para Deus, sábio, perfeito, amoroso e justo, porque estamos sob a orientação do divino amigo Jesus de Nazaré. Não esqueçamos. Questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual o espírito mais evoluído que já teve na Terra. E eles respondem: vede Jesus. E com o passar do tempo, a resposta se aclarou, dizendo que ele é o nosso modelo de perfeição e guia para a nossa perfeição. Está nos guiando, porque já desenvolveu em si, ao longo das diversas existências pela qual passou, e vem, em nome do Pai, seu mentor espiritual, o governador espiritual da Terra, auxiliando-nos a todos. Em todos os locais existem espíritos, a comunidade dos espíritos puros, que trabalham na Terra em nome de Jesus. E ele faz parte dessa comunidade, como nos diz Emmanuel, na obra A Caminho da Luz. Existe uma comunidade de espíritos nobres, puros, da qual Jesus é um dos membros, que triunfou sobre si mesmo e venceu o mal. Por isso é o governador espiritual da nossa Terra. Então, triunfo espiritual e evolução. A evolução espiritual está atrelada, é um dos postulados da doutrina espírita, a qual Deus cria espírito e matéria para se evoluir, agregado um ao outro em determinada situação, como é o nosso caso agora de espíritos encarnados, nós evoluímos e auxiliamos também a matéria a evoluir. E a matéria vai se tornando mais sutil à medida que o espírito, nós, como agente da natureza, estamos também nos movimentando onde quer que nós estejamos. Simples e ignorante para a destinação, perfeição. Simplicidade, porque dotados ainda das sementes de todas as potencialidades. E nós jamais saberíamos qual seria a nossa destinação no momento da criação. Aí é que está o momento da ignorar. Mas, a partir do momento que vamos transitando pelos reinos da natureza, o princípio espiritual, aí desenvolvemos a razão, a inteligência, a vontade, o pensamento contínuo, o sentimento, a certeza que existe algo superior que nos mantém, que nós não nos mantemos sozinhos, e aí já sabemos, o Espírito vier nos revelar que nós estamos destinados à perfeição. Esse é o único objetivo e determinismo da lei divina. Seja espírito puro, lei natural, está na obra O Livro dos Espíritos. A lei natural é a única necessária para a felicidade do ser. Quando respeitada, utilizada, vivenciada em todos os momentos, encarnados ou desencarnados, nós seremos felizes. Não estaremos, seremos felizes. E à medida que nós experimentamos um triunfo, a sensação que vem no íntimo de cada um de nós é o começo dessa felicidade, do reino que se implanta desde a Terra até as esferas espirituais mais evoluídas, onde iremos habitar um dia pela nossa destinação e moralidade já desenvolvida. Então, lembrando para nós aqui os princípios fundamentais da doutrina que nos regem. E à medida que nós o vamos compreendendo, nós estamos triunfando sobre a nossa razão e capacidade de entender que antes nós não entendíamos. Por que vieram agora as revelações? Porque em momento próprio nós da humanidade já estávamos em condições de entender e compreender o que Jesus falou no Consolador prometido. Existência de Deus, Criador e mantenedor da vida. Então existe uma causa, questão número 1 do Livro dos Espíritos, a causa de tudo que existe, a inteligência suprema, que cria e mantém. A imortalidade da alma cria espírito e matéria,
e a alma, o espírito, quando encarnado, espírito fora da matéria, desencarnado, continua vivendo para sempre, apesar de ter sido criado. Então a imortalidade está em existir antes, durante e depois das experiências no corpo físico. Porque nenhum homem, nem o ser criou o espírito. Os pais não criam o espírito dos filhos. Então o espírito é criado por Deus. Para quê? Para evoluir. Outro princípio é a evolução. Evoluir é sair de um estado para outro de forma natural e contínua, evoluindo e despertando, desenvolvendo as potencialidades que constituem a nossa natureza de espírito. Então, a evolução, fazemos essa evolução onde? Através da pluralidade das existências. São várias as nossas existências. A nossa vida é única. Desde o momento que fomos criados, lançados no universo, começamos a tomar corpos materiais, existindo nos corpos várias vezes quantas sejam necessárias. Para quê? Para o nosso triunfo, para deixarmos brilhar a nossa luz, como diz Jesus de Nazaré, que brilhe a vossa luz diante dos homens. Todos nós possuímos luz espiritual, e essa luz é quem vai nos conduzir, é quem está nos conduzindo rumo à perfeição. E a pluralidade das existências não se dá somente no nosso planeta Terra. Olha a base da doutrina, os fundamentos, pluralidade dos mundos habitados. Hoje a humanidade inteira já sabe que existe, não só de hoje, mas de há muito tempo, vários mundos que gravitam somente no nosso sistema solar, sem falar dos outros sistemas. Então não existe somente a Terra. Pluralidade dos mundos habitados. Em outros mundos, o espírito também pode passar para aperfeiçoar, pode viver, pode experimentar, pode avançar em seu processo evolutivo. E a comunicabilidade dos espíritos, estejamos nós onde estivermos, encarnados ou desencarnados, na Terra ou fora dela, nós nos comunicamos uns com os outros, encarnados com desencarnado, encarnado com desencarnado e vice-versa, desencarnado entre desencarnado, porque a comunicabilidade é um meio ao qual todos nós estamos vinculados pelo pensamento. O pensamento é tudo, a forma pouco importa. E a nossa fala, a nossa palavra, nós materializamos porque é o pensamento materializado. Então, não perdemos essas possibilidades depois que deixamos o corpo físico. Já as conquistamos, são talentos que estão sendo desenvolvidos e apresentados ao Criador e mantenedor da vida. E a moral cristã, como nós já falamos, é a base de sustentação desse edifício doutrinário chamado Espiritismo. Jesus, o modelo que nós temos de perfeição. Então, queremos nos espelhar em alguém? Jesus. Queremos acompanhar alguém? Jesus. Queremos ir nas pegadas de quem? De Jesus, através do Evangelho segundo o Espiritismo, no qual Allan Kardec submete a conduta moral de Jesus nos seus ensinamentos de libertação da humanidade à mesma equipe espiritual que faz parte com ele do Consolador Prometido. E eles aclaram para nós as parábolas, mostrando que em cada parábola os personagens somos todos nós que nos encontramos na Terra. Então, a partir daí, o nosso triunfo começa a desenvolver-se com muita sabedoria e vamos chegar à felicidade douradora, que é a meta do Espírito. Todos nós estamos fadados à felicidade. Allan Kardec pergunta na última questão do Livro dos Espíritos, se não me falha, Santo Agostinho é quem vem responder, ou esses espíritos nobres que fazem parte da codificação, se a felicidade e a paz um dia vai reinar na Terra. E eles dizem que sim. Quando na Terra só vierem habitar os espíritos bons, comprometidos com a paz, comprometidos com o amor, comprometidos com a felicidade. E os demais não acharão campo de permanecer, porque não haverá mais sintonia com a guerra, nem com o egoísmo, nem com a vingança, nem com o submeter um ao outro ao capricho do outro, dominação.
Não. A felicidade já vai se estabelecer na consciência do ser. O triunfo espiritual nos conduz a uma felicidade duradoura e profunda, que não depende das circunstâncias externas, nem dependem das coisas materiais, mas da nossa conexão interna com o divino. Vários espíritos já vivem nesse estado. O exemplo de Jesus de Nazaré e a pleiade de espíritos que com ele trabalha. Porque já desenvolveram. Foram criados já assim? Não. Eles estão passando também por tudo que nós passamos, estamos passando agora, eles já passaram. Eles têm certeza que um dia todos nós seremos anjos, porque essa é a nossa meta. A evolução é contínua. E todos os seres que nos antecederam continuam também evoluindo e muito mais. Então, o Espiritismo traz essa proposta grandiosa de mostrar para nós que esses triunfos que nós temos sobre as coisas materiais e posses, muitas vezes são desnecessários. Lembramos do cidadão, onde Jesus falava sobre a avareza e o apego às coisas materiais, e ele era um homem rico, dono de vários campos, vários celeiros, que ele já estava fazendo suas colheitas. E sabia que com aquela colheita ele iria poder abarrotar os seus celeiros. Mas os celeiros não estavam andando, porque eram pequenos, a colheita ia ser imensa. Então o que é que ele diz? Eu já sei o que vou fazer. Vou derrubar esses celeiros todos e vou construir maiores. E a partir daí, na colheita, vou abarrotá-los de cereais e deixar e dizer para a minha alma: alma minha, aproveita, regala-te. Cresce, come, bebe, dorme, porque é para ti tudo isso. E aí Jesus finaliza essa parábola dizendo ao homem, ao tolo, quem pode garantir que hoje à noite mesmo a sua alma não deixe o corpo e os celeiros vão ficar todos abarrotados? E para quem será? Para aqueles que ficaram, né? Porque nós já sabemos que as coisas materiais não nos pertencem e nós não as levaremos para lugar algum. Puro engano da nossa parte, porque o espírito que se apega é um capítulo intenso que tem lá, não se pode servir a Deus e a Mamon, e os espíritos nos chamam a atenção que uma das maiores dificuldades do ser, quando desencarnado, são as posses materiais que ele julgava que lhes pertenciam. Por engano, não conseguiu triunfar sobre o desapego, para que pudesse se tornar melhor através do desapego, perceber nada aqui me pertence. Até o corpo que estamos utilizando vai ficar, vai voltar à natureza, porque ao pó pertence ao fluido cósmico universal, como um empréstimo da misericórdia e indumentária necessária para que nós possamos continuar evoluindo. Então, todo esse projeto está nos levando ao triunfo, não sobre os outros, mas um triunfo sobre nós próprios, espíritos em processo de evolução, que sabemos até onde podemos chegar. Então, já sabemos onde estamos, como estamos, mas vamos chegar a mais, porque é da lei divina que assim seja. E quando nós chegamos a essas situações todas, nós aí vamos dar graças a Deus, porque conseguimos conquistar o divino em nosso íntimo. E esse processo de construção é através das nossas iluminações de consciência, né? Triunfando sobre nós próprios. Não é sobre os demais, sobre os outros, não. Porque o outro nós não conseguimos transformar. Nós só conseguimos transformar aqui dentro de nós, essa caixinha de segredo ao qual o Pai nos dotou a capacidade de conhecer e transformar. Então, essas são as nossas reflexões deste momento sobre o triunfo. Estamos aqui abrindo o mês de março através das palestras doutrinárias, para que todos nós continuemos no nosso propósito, confiantes na misericórdia, confiantes na justiça de Deus e nos nossos mentores espirituais, que sempre nos auxiliam. Então, nós vamos encerrar colocando aqui um vídeo musical, agradecendo pela atenção em todos que por aqui passarem.
vendo essas reflexões sobre o triunfo. Que Jesus nos abençoe e nos conceda sempre a sua doce e suave paz. Senhor e Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela tua condução através dos mentores espirituais que nos assistem, os mentores do Instituto Kardecista da Bahia, que nos dão suporte para que possamos realizar nossas tarefas. Os mentores que trabalham na Terra contigo nesse grande momento de transição, a qual estamos vinculados, nos fortaleça, Senhor, para que possamos vencer as amarras do passado em nós próprios, triunfando assim sobre nós mesmos, deixando brilhar nossa luz. Que a sua paz permaneça conosco, agora e por todo sempre.